Olá meus amigos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Juntos mais uma vez para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos, sempre falando de um capítulo da Bíblia. Antes de começarmos, eu peço a você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, clique lá para receber todas as notificações, porque aí à medida que eu vou postando novos vídeos, você será notificado. Faça isso já, porque depois você acaba esquecendo, tá bom? Estamos também no Instagram e no Facebook, sendo que no Facebook eu posto o capítulo inteirinho durante a semana e você que gosta de ler vai lendo comigo a Bíblia aos poucos. O livro de Marcos que nós estamos lendo vai chegando ao seu final. Ao todo são 16 capítulos e hoje exploraremos um pouco sobre o 14º capítulo. As perseguições das autoridades religiosas de Israel eram tão intensas, eles queriam a todo custo matar Jesus. Jesus encontrava-se em Betânia, que era uma antiga aldeia da Judéia, distante de cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, onde Jesus ressuscitara Lázaro. Hoje fica no território da Cisjordânia. O mestre estava na casa de um homem chamado Simão, junto com vários amigos como Lázaro, Maria, Marta e suas irmãs. Uma mulher se aproximou de Jesus trazendo consigo um vaso de alabastro, um tipo de mármore. Dentro desse vaso havia um perfume muito raro, feito de nardo, uma planta oriunda da região do Himalaia. No livro de João, capítulo 12, versículo 3, ele menciona que essa mulher era Maria, irmã de Lázaro, e que a quantidade de perfume era de um arrátel, ou seja, mais ou menos entre 450 a 460 gramas. Jesus aprovou a atitude da mulher enquanto os discípulos acharam um desperdício. O salmista Davi relata uma unção feita dessa forma sobre Arão, o sumo sacerdote, que nos remete à bênção grandiosa da comunhão, conforme está no Salmo 133. Ele diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e desce a orla das suas vestes. Salmo 133, 1 e 2. Jesus então profetizou que aquele ato seria contado juntamente com a pregação do Evangelho em todas as partes do mundo, o que realmente ocorre até hoje. Judas Iscariotes ficou muito indignado com aquilo. Ele era ambicioso e achava que Jesus lideraria uma rebelião contra Roma e que ele teria uma posição de destaque nesse governo. Ele percebeu que o reino de Cristo não era físico ou político, mas sim espiritual. A sua ganância poderia ser satisfeita se ele continuasse a seguir Jesus. Então ele resolveu vender a confiança do mestre a favor dos líderes religiosos. O próximo trecho do capítulo relata a refeição da Páscoa em Jerusalém. Marcos enfatiza que Jesus confidencia alguns acontecimentos sobre a sua morte iminente e ressurreição. Durante a refeição, Cristo revela que seria traído por um dos seus discípulos que ali estavam. Isso causa um mal-estar entre eles. Judas, de maneira hipócrita e sangue frio, participou dessa comunhão. Muitos sentem revolta com Judas, até existe um ritual no interior, aqui no interior nós temos um ritual de malhar o boneco representando Judas. Mas você tem sentado à mesa para a comunhão tendo traído Jesus? Você adapta Jesus ao seu modo de vida? Você tem um Jesus particular ao seu gosto? Não tente mudar o Cristo, ele é imutável. Jesus então faz um alerta, seria abandonado por todos que estavam ali. Pedro reage de forma ainda mais agressiva e diz que nunca faria isso, mesmo que todos o fizessem. Mas Jesus revela a Pedro que ele o negaria 3 vezes.
Pedro foi fraco, assim como Judas, ele traiu a Jesus. A diferença foi que ele buscou perdão, enquanto Judas preferiu se entregar à morte. Você tem buscado perdão dos seus pecados ou prefere se apegar à sua força insignificante? Jesus então separa Pedro, Tiago e João e vai a um jardim chamado Getsemane para orar. Ele pede ao Pai que o prepare para o difícil período do julgamento e da crucificação. Os 3 que o acompanhavam dormiram. Jesus então os admoesta sobre a vigilância. O que seria vigilância? Ela é muito mais ampla do que levantar de madrugada para orar. A vigilância consiste em estar o tempo todo atento às tentações. É estar em contato com Deus para quaisquer adversidades. Muitas vezes perdemos a graça por um pequeno momento de sono espiritual. Depois da pandemia, por exemplo, passamos por um estágio muito perigoso. Nós somos privados de estar na igreja e nesse período muitos dormiram e não acordaram mais. E quando eu digo dormiram, não são aqueles que morreram na pandemia, são aqueles que dormiram não indo mais à igreja. Enquanto Jesus estava no Getsemane, os soldados, juntamente com Judas, chegaram para prendê-lo. Criaram várias acusações falsas para com Cristo. Ao ser interrogado sobre ser o Filho de Deus, ele não se omite e responde: eu sou. Jesus estava diante das pessoas que deveriam conhecê-lo, pois eram as que tinham maior conhecimento das Escrituras. Contudo, os interesses pessoais estavam acima de qualquer coisa. Hoje, ainda, muitos líderes buscam o prestígio, o enriquecimento, o poder em detrimento do Evangelho genuíno de Jesus Cristo. A partir daí, Jesus é considerado culpado e severamente espancado. Jesus foi julgado 2 vezes. Um julgamento religioso perante o Sinédrio e o outro político perante Pôncio Pilatos e Roma. As acusações religiosas eram de blasfêmia, profanar o sábado e ser um falso profeta. Entretanto, essas nada valiam perante Roma. Então levaram-no para o 2º julgamento e buscaram novas acusações. Eles então criaram uma acusação política para incriminar Jesus. Declarar-se rei. Jesus foi condenado sem ter culpa, sem testemunhas e ainda, pasmem, com uma pena errada para o que estava sendo acusado. Sempre foi assim. A justiça com os olhos vendados, não para imparcialidade, mas para a manipulação dos atos no intuito de legalizar aquilo que os interesses dos poderosos determinam. Muitos morreram inocentemente e ainda morrerão, mas Jesus ressuscitou no 3º dia e venceu Satanás. É esse Jesus que nos guarda e nos oferece a salvação de nossas almas. Aceite-o de coração e tenha paz. É essa paz que eu desejo. Um bom dia. Que essa paz maravilhosa de Jesus Cristo esteja com todos.